e sem mais delongas, vamos ao que interessa para hoje, que é falar sobre futuros possíveis para a moda, né? É um evento, inclusive, de lançamento do livro. Então, queria chamar o palco aqui para dar sequência aí à nossa discussão. A gente vai ter apresentações, vai ter um painel de discussão, vai ter uma oportunidade também para que vocês façam perguntas no final do evento. Então, também podem ir anotando aí as dúvidas que forem surgindo para fazer essas perguntas no final. Vou chamar, então, ao palco, primeiro, a doutora e pós-doutora em Comunicação Social, especialista em estudos de futuros, head de inovação na Luz, Design e Branding, Paula Visionar. Obrigada. Bem-vinda. Chamo também a doutora em Design, pesquisadora e consultora em moda, tecnologia e estudos de futuros, especialista no Senai C-Ticket, Vitória Fernandes. E, para começar, eu vou chamar o terceiro e último nome dessa parte aqui do painel, porque depois a gente tem outros nomes incríveis para dar sequência na discussão. O doutor em Design, pesquisador e consultor em Design Estratégico, Sustentabilidade e Inovação Social, professor da PUC-Rio, Carlo Franzato. Boa noite, gente. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu não sou caolha, eu estou caolha, né? É como a piada do português, né? Uma coisa é dizer eu sou bêbado, outra coisa é dizer eu estou bêbado, né? Em função do ser e estar do inglês, que é a mesma coisa, né? Praticamente, enfim. Mas, obviamente, que tendo organizado todo esse evento aqui, a gente não podia perder, né? Ia ser um absurdo isso acontecer. Então, mesmo caolha, estou aqui, mas com certeza enxergando todo mundo. Às vezes vai ser um pouquinho difícil de ver algumas coisas, mas estou enxergando todo mundo bem, tá? Então, vamos chamar as meninas para o palco também? Então, eu quero chamar agora para o palco a nossa convidada Thaís Costa, que é maravilhosa. Mas que, entre outras coisas, é a pessoa responsável pela modelagem do Grupo Soma, né? Isso. Se quiser te apresentar, Thaís. Boa noite, tudo bem? Então, meu nome é Thaís, eu sou formada em moda, tenho um mestrado em Design e Tecnologia, e hoje eu sou líder técnica do time de 3D do Soma, do Grupo Soma, que na verdade agora é o ASAS 2154, toda aquela história, né? É tudo junto. Tudo junto. Então, a gente faz, o time 3D faz parte dentro do Soma Labs, que a gente chama, e a gente trabalha com algumas marcas, como a Farm Global, a Maria Filó e a Animale nesse momento. Muito bom, gente. E vou chamar outra pessoa maravilhosa também, igualmente, que é a Lilian Berlin, que foi uma coincidência incrível conhecer ela na banca da Lia, que eu acho que está por aí. E, por favor, a Lilian é uma pessoa que, muito provavelmente, vocês que se interessam por sustentabilidade já devem ter lido alguma coisa que ela escreveu, sobretudo quem se interessa sobre sustentabilidade na moda, porque ela é uma autora de livros sobre isso, né, e de vários textos sobre temáticas ligadas à sustentabilidade, consumo, e ela assina também um dos capítulos que está no livro Futuros Possíveis para a Moda, que depois vocês vão conhecer. Lilian, querida, quiser te apresentar, fica à vontade. Eu me chamo Lilian Berlin. Comecei a estudar esse tema há muitos anos, 2003. Né? Sou mestre em ciência ambiental, doutora em ciências sociais, trabalhando com o mercado de moda, né? Entendendo os impactos da sustentabilidade e das novas narrativas no mercado. Sou consultora do Sebrae, sou professora da SPM, do IED, da Universidade Federal de Juiz de Fora, enfim, dou aula em bastantes lugares, sou consultora, enfim, e gosto de moda. Tem sérios problemas, às vezes tem umas DRs assim, mas gosto.
Então, a gente entende, até por isso é que a gente, essas DRs com a moda que nos provocaram para escrever o livro, justamente, né? Então, acho que é bom quando a gente tenta resolver os problemas de maneira mais ativa, proativa. Vitória, querida, quer falar alguma coisa? Agradecer, né, a presença de todos, né? Sempre o final do dia é um momento corrido, sair do trabalho, chegar aqui, né? Então imagino que vocês estejam ansiosos aí para nos ouvir falar um pouco e na verdade a gente fazer uma troca, então é um espaço realmente de debate, a gente também quer ouvir as questões aí de vocês. E só para dar um resumo mesmo, minha formação é em design de moda, mas fiz mestrado e doutorado em design com esse olhar para a tecnologia. Então, aqui eu e Thaís estaremos discutindo alguns pontos de tecnologia, que é a minha área de interesse, e estudos futuros, né, que é o que pauta, né, toda essa discussão, que é olhar além do que é trend e tendência, né, que a gente normalmente ouve falar na moda. Exato. Carlo. Da mesma forma, eu também devo agradecer. Meu nome é Carlo Franzato, sou professor da PUC-Rio, dos cursos de design, coordeno o laboratório Ecotopias, que é um laboratório justamente relacionado a essas temáticas. Futuros de sustentabilidade, futuros de regeneração, especialmente ligados à moda e ao design de forma mais abrangente. Repito, agradeço a presença de todos desde o começo. Neste caminho que estamos começando de prospecção juntos, né, de quais são as possibilidades que se apresentam para todos nós interessados nestes aspectos. Maravilha, então, a gente está aqui hoje para discutir justamente, né, as relações entre tecnologia, sustentabilidade e regeneração, então como esses temas não são só temas, mas justamente, né, são campos de conhecimento que articulam relações muito interessantes para que a gente construa futuros, né? A ideia não é pensar só a partir de um tema ou de uma área, mas sim da conexão entre todos esses temas, em todos esses campos e tudo aquilo que eles têm de potência, né? Então, vou começar. Vamos lá. Se passar. Vamos ver. Passou. Então, muito do que a gente vai falar hoje, né, e muito do que a gente também colocou no livro, tem uma relação direta com essas questões que a gente traz aqui, né? Nós temos, claro, aqui no painel a gente vai falar um pouco sobre o que são os estudos de futuros e a questão das metodologias prospectivas, regeneração e novos paradigmas, impacto também das tecnologias digitais em ambientes híbridos, dentre outras coisas, não será só isso, mas isso são algumas coisas que a gente vai trazer aqui e relacionar, né? É fato que a moda é uma área bastante complexa, eu diria, né? Em todos os sentidos, seja no sentido operacional, seja no sentido conceitual também, seja enfim, em todos os sentidos ela é uma área complexa e ao mesmo tempo a moda é um sistema e dentro desse sistema existe uma indústria e essa indústria cobra muito caro, vem cobrando muito caro, né, de todos nós no final das contas, né, porque vem extraindo recursos, né, e ao mesmo tempo também tem toda uma questão ligada ao trabalho das pessoas nessa área, a valorização das pessoas. Então, é muito complexa. E todas essas complexidades, claro, a gente já sabia, já trabalhava de alguma maneira, mas nunca tinha usado isso como potência para estruturar alguma coisa, né? Então, muito do que a gente vai trazer aqui para falar para vocês tem a ver com isso. Então, tem a ver com esse raciocínio que foi a base para a gente estruturar o livro, né? E, ao mesmo tempo, esse painel. Opa, passei para trás. Não, vamos para frente. Nós, né? Já nos apresentamos, já foi, né? Então, eu vou falar algumas coisas relacionadas aqui a esses temas, né? Então, estudos de futuros, alfabetização em futuros,
metodologias prospectivas, e aí tem algumas questões assim que são bem importantes da gente entender, né? A gente pensa muito, a moda é uma área que tem a questão do futuro muito central, por conta do mecanismo que a tendência ativa. As tendências de moda ativam um mecanismo que, no final das contas, ativa uma série de engrenagens do sistema da moda, né? Mas o futuro que a moda ativa, ou que ela olha, geralmente é um futuro de curto prazo, né? E, obviamente, muito direcionado e tudo mais. Quando a gente olha para esses temas, sobretudo para a alfabetização em futuros, a ideia, primeiro, é romper as barreiras do imediatismo e buscar, né, justamente fazer o exercício de prospectiva, que é se lançar mais longe, né, mais adiante no tempo, se arriscar mais, imaginar mais e, com isso, também extrapolar um pouco o entendimento que a gente tem sobre o que pode ser útil ou não pode ser útil. Não é sobre ser útil ou não ser útil, é sobre pensar de uma maneira muito mais sistêmica e, obviamente, né, olhando para as questões ligadas à sustentabilidade e regeneração, ecossistêmica, né? Então, como nós, designers de moda, podemos assumir a responsabilidade sobre aquilo que fazemos ou que faremos para marcas, para negócios e assim por diante, e, a partir desse assumir uma responsabilidade, a gente, ao invés de tirar coisas só, né, desse nosso planeta, a gente contribui também com aquilo que é chamado de bem-estar planetário. Então, a gente devolve, a gente retribui, a gente reestrutura, né? A gente regenera, de alguma maneira. Então, essas questões elas são muito importantes, muito pertinentes, elas pautam, sim, muitas coisas que têm acontecido na moda, mas, ao mesmo tempo, elas não estão ainda no centro, vamos dizer assim, das operações mais importantes. E isso é uma coisa que, para a gente, assim, né, é bem, enfim, preocupante, inclusive, mas a gente sabe que tem um caminho para chegar até esse lugar. E esse caminho passa por algumas questões que a gente acredita que talvez sejam mais operacionais, até mais fáceis de colocar em prática, em função de estarem mais ligados a processos, enfim, de uma maneira mais, talvez prática mesmo seja a palavra, né, que dizem respeito à circularidade, à inovação responsável e ao ESG, né? Então, esse caminho assim que começa com uma conscientização até que, num determinado momento, a gente consiga ir além disso, né? E, de fato, chegar na regeneração, que é o objetivo maior, sobretudo no mundo que nós estamos hoje. E aí, já olhando para a Nathalie, porque a gente fez, né, a Nathalie, a gente fez o curso, essa é uma imagem de um curso, né, de um curso, na verdade, é uma imagem de um artigo, o nome, enfim, dele está aí, né, um artigo escrito por vários autores, e esse artigo ele é um artigo que traz, então, essa metáfora, uma metáfora que é a metáfora da árvore dos tempos. E, nessa metáfora da árvore dos tempos, a gente tem os passados, a gente tem os diferentes tipos de presentes e a gente tem vários futuros. Inclusive, um futuro que, para enfim, afrodescendentes, é muito importante, que é o Sankofa, né? Que tem a ver com os mitos próprios. Então, que é essa ave que olha para, ela está com os pés para frente, mas ela olha para trás, ou seja, ela está indo para frente, mas ela não esquece daquilo que trouxe ela até ali, né? E eu acho que é muito legal a gente começar a falar sobre futuros, alfabetização em futuros, e todos os temas que a gente vai falar aqui, a partir dessa imagem, porque a gente está muito habituado a falar sobre futuros, partindo muitas vezes do presente, né? A gente, claro que a ideia de trabalhar com metodologias prospectivas é a gente se jogar no futuro, né? Então, assim, não é eu sair do presente para o futuro, mas eu me jogar no futuro e depois voltar ao presente. Mas, geralmente, a gente pensa futuros partindo daquilo que a gente conhece, ou daquilo que, né,
é mais próximo da gente do presente. E a gente deixa de lado essa relação com o passado e, sobretudo, deixa de lado a relação com passados que não são aqueles passados que nós conhecemos, porque a gente sabe que tem todo um direcionamento do tipo, né, de, enfim, informação que a gente consome, do tipo de conhecimento também que a gente consome. Então, a gente sabe que, de alguma maneira, o nosso olhar ele foi muito direcionado para a gente identificar algumas coisas e não considerar a pluralidade de visões que existem visões e cosmovisões para além da nossa. E essa imagem traz isso, então, ela traz essa ideia de que existem diferentes tipos de passados, existem aqueles passados conhecidos, existem aqueles passados que muitas vezes podem ter sido esquecidos por vários motivos, existem aqueles passados que podem, enfim, que foram apagados, inclusive, por um endereçamento justamente de informação, de interesses, né, um agendamento, a gente poderia dizer, inclusive, disso. E existem aqueles passados, claro, que a gente também quer reverenciar, o que a gente quer trazer de volta, o que a gente quer recuperar, né? Então, é muito importante que a gente olhe para isso, porque quando a gente se joga no futuro, a gente também carrega esses passados com a gente. Então, eles estão em nós, né? E a questão dos presentes, que eu também acho muito bacana, que traz essa imagem circular, é interessante, porque é uma imagem que traz justamente ali, a gente tem a mistura de tudo isso que está acontecendo, passado, presente e futuro, né? E, ao mesmo tempo, está tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, que fala muito sobre o tempo que a gente vive também, né? Tudo ao mesmo tempo agora, simultâneo, plural e múltiplo e tudo, né? E a gente, dentro disso tudo, busca encontrar as questões que podem nos orientar a, enfim, né, chegar a outros lugares. E isso tudo, claro, projeta diferentes tipos de futuros, inclusive os futuros que podem ser chamados de absurdos ou até inimagináveis, né? Porque, sim, se todos os futuros são possíveis, e a gente trabalha muito com essa ideia de que todo e qualquer futuro é possível, então, inclusive, os futuros absurdos são possíveis também. Eles podem ser absurdos para nós hoje, mas no futuro talvez eles não sejam absurdos, né? Então, quando a gente olha, ou quando a gente trabalha de maneira, enfim, né, quando a gente trabalha com metodologias prospectivas, a ideia é a gente se abrir para toda essa pluralidade de possibilidades, né, e não se prender tanto ao que está acontecendo hoje. Por isso, sim, tem a ver muito mais com trabalhar com dados que são não necessariamente conhecidos, né, mas que estão despontando por aí, do que coisas, muitas vezes, mais mapeadas ou mais, vamos dizer assim, mais cristalizadas até, inclusive, né? E aí, falando um pouco sobre inovação responsável, e a partir disso também trazendo, indo para o final da minha fala e já trazendo a conexão aí com duas dimensões, a inovação responsável, ela entra nessa relação com os estudos de futuros, porque o coração dos estudos de futuros é a antecipação. E a gente tem diferentes tipos de antecipação. E a inovação responsável, ela tem na antecipação um dos elementos que forma o seu framework, né? Então, vocês estão vendo aqui o framework da inovação responsável, que subentende justamente antecipação para compreender os impactos futuros. Porque, sim, toda inovação tem impacto. Maior, menor, mas toda inovação tem impacto. Só que a gente viveu durante muito tempo um oba-oba de inovação que era só assim, o importante era inovar só, mas não necessariamente antecipar o tipo de impacto que essa inovação teria, seja no que diz respeito às pessoas, seja no que diz respeito ao meio ambiente, seja no que diz respeito ao uso ou não de determinados tipos de recursos. A gente não pode mais fazer isso. Então, a inovação responsável vem aí para dizer, opa, às vezes a gente não precisa inovar. Às vezes a gente precisa dar uma parada. Inclusive, a ideia de decrescimento é algo que, dentro da inovação responsável, beleza, acontece. Por que todo mundo tem que crescer? A empresa tem que crescer sempre. Por quê? Né? Então, tem essa questão também. Se o impacto for negativo, não vale a pena.
né? Outra questão, então, é a inclusão, que tem a ver com vozes diversas. A gente não pode mais pensar inovação a partir de um único ponto de vista. A gente tem que pensar inovação a partir de diferentes, né? Plural, assim, a gente tem que contemplar diferentes pontos de vista, diferentes entendimentos, diferentes visões, né? Incluir isso no processo também por meio de práticas de co-design, que aí o Carlos vai falar também sobre isso, de práticas que as pessoas façam parte também, né, desse processo. Reflexividade, que diz respeito, então, à análise crítica sistêmica, que é já incorporar esse olhar, né, que está muito ligado justamente à antecipação. Se eu antecipo, eu sei quais são os impactos, eu entendo de uma maneira sistêmica como que isso vai, de alguma maneira, né, produzir efeitos, diferentes tipos de efeitos. E a responsividade, que diz respeito, então, à adaptação ativa, estar o tempo todo aberto a essa adaptação, independente do tipo de adaptação que aconteça. A inovação responsável, ela tem uma relação, sobretudo conceitual, assim, com inovação regenerativa, né? No sentido, principalmente, claro, da antecipação, mas aí a gente começa a falar sobre antecipação regenerativa, e daí Carlos também vai falar mais sobre isso do que eu, porque é a pessoa para isso. E a inovação regenerativa, ela é diferente da sustentabilidade e do ESG por vários motivos, né? Mas, sobretudo, porque ela subentende uma postura de restaurar e ampliar, né? Principalmente quando a gente olha para os diferentes sistemas e ecossistemas implicados em qualquer coisa que a gente estiver fazendo. Ela subentende também uma postura ativa e propositiva, né? Muitas vezes a gente não faz, assim, não propõe, né? Não busca transformar as coisas. Ela também subentende que eu tenho que deixar, enfim, as coisas melhor, né, os lugares, os sistemas e os ecossistemas melhores do que eu encontrei. Eu tenho que voltar a nutrir a terra, eu tenho que encontrar maneiras de nutrir a terra, eu tenho que encontrar maneiras de me conectar com com os diferentes tipos de seres que existem no mundo, para além dos seres humanos, e eu tenho que nutrir também esses seres, né? E, claro, que os sistemas permaneçam vivos, né, na sua integridade. Já a sustentabilidade visa a redução de danos, e isso é super importante, por isso que eu disse, a sustentabilidade e o ESG são mecanismos e caminhos para a gente chegar até a regeneração, porque eles conseguem nos colocar num determinado trilho, né? Ao mesmo tempo, também busca essa perspectiva do como não degradar, né, ou não degradar mais do que já está degradado, vamos dizer assim, então, como eu posso não degradar. E, por fim, também, né, tem uma relação de repensar processo, produto, que é muito, muito, muito importante, porque, por meio desse questionamento dos processos, dos produtos, né, a gente também começa a compreender justamente essas dimensões de impacto, todas essas questões que são fundamentais para a gente transformar as coisas como elas estão sendo feitas. Então, no final das contas, a sustentabilidade, que hoje é chamada de ESG, porque se transformou também em ativo de mercado, ela acaba sendo esse caminho, esse trampolim para a gente chegar até algum outro lugar. E esse lugar, na minha visão, tem que ser o lugar da regeneração, porque a gente tem esse planeta e é isso. E o planeta ficar sem a gente é tranquilo. Para a gente não é, mas para ele é tranquilo. E da minha parte é isso. Obrigada. Oi? Ah, sim. Ó, Carlos. Pode passar. É o do meio. Então, vamos focar na questão da regeneração e de como ela pode apontar para sinais interessantes para a moda.
a regeneração é um dos temas que no laboratório Ecotopias estamos trabalhando já há diversos anos. Aqui está presente Nathalie Garcia, que é a autora de uma das primeiríssimas pesquisas em design regenerativo no contexto brasileiro, se não a primeira. Enfim, é um dos tópicos realmente fundamentais para nós. O Ecotopias nasce mais de 25 anos atrás, na verdade, mas é renovado em 2023, quando eu chego no Rio de Janeiro e encontro toda uma série de colegas, alunos e professores e transformamos o antigo laboratório de design socioambiental justamente no Ecotopias Lab. Qual é o nosso escopo de trabalho? Nós elaboramos outras maneiras de fazer moda, de fazer design, e a partir delas nós procuramos prospectar, de uma forma que a Paula já delineou, outras maneiras de conviver e habitar a Terra. Veja, enquanto a Paula falou muito de futuros, nós claramente também trabalhamos com isso, mas talvez a tônica do nosso trabalho recai na alternativa. Por isso, a alteridade, né, de maneiras de fazer design, de fazer moda e de conviver e habitar a Terra. Eu vou investigar esta questão da regeneração na moda através de diversos casos elaborados pelas mestrandas e doutorandas do laboratório, muitas das quais estão aqui presentes. Mas antes vou me conectar diretamente com a fala da Paula. Eu e a Paula compartilhamos tanto bases metodológicas, bebemos do design estratégico, da construção de cenários, da futurologia, e inclusive estivemos juntos em uma universidade do sul do Brasil, a Unicinos, junto também com Thaís, e em 2016 eu fui nomeado decano da Escola da Indústria Criativa, ou seja, a escola que é relacionada a todos os cursos, inclusive design e moda, da indústria da criatividade. E um dos papéis que eu tinha então como decano era prospectar os futuros das profissões, de forma tal que fosse possível tensionar os cursos em direção não a profissões que respondessem às exigências do mercado então atuais, certo? Mas sim às exigências do mercado futuro. E vejam como já em 2016 era possível prever o que está acontecendo agora, 10 anos depois, a partir da introdução das tecnologias, da difusão, aliás, das tecnologias da inteligência artificial. Bom, as minhas colegas vão falar desses aspectos, eu vou me concentrar na parte direita deste diagrama de polaridade, uma das técnicas que mais usamos na cenarística. Vou então me concentrar lá onde a moda, o design, encontram as inteligências naturais. Então, nós podemos focar no processo de projeto, nas suas experimentações, no trabalho com as materialidades e encontrar as possibilidades futuras do biodesign. Se nós afastarmos destes processos e começarmos a olhar os diversos processos dos ecossistemas socioecológicos, eis que a nossa atuação como designer vai ser um pouco mais ecossistêmica. Este é o caso elaborado por Adriana Aquin, a qual analisa o setor produtivo da moda a partir das lógicas da economia circular, da circularidade, certo? Ela, então, elabora toda uma série de diagramas como este que vocês estão vendo, para identificar todos os gargalos, especialmente ligados aos resíduos de materiais têxteis, e com o intuito de minimizar as perdas e, eventualmente, reintroduzi-las nos círculos da economia da moda. E, desta forma, obtém este gráfico
este diagrama que finalmente redesenha o ecossistema da moda. Bom, ela está discutindo estas propostas lá em Brasília, junto ao Ministério do Meio Ambiente, e o objetivo é, em um futuro próximo, a elaboração de uma política pública que pautará as novas dinâmicas do setor produtivo. Vamos focar, então, no processo criativo e, especialmente, então, na perspectiva do biodesign. A Adriana é uma das primeiras ingressantes, né, integrantes do Laboratório Ecotopias, enquanto Lupe Filardi é uma das últimas, recém entrou no nosso programa de pós-graduação. E ela tem um trabalho muito interessante com biomateriais, especificamente elaborado a partir de cascas de laranja. Assim, tem muito trabalho nesta direção. E, do meu ponto de vista, porém, ela tem uma intuição que diferencia o seu trabalho dos outros. Ao invés de se afastar das imperfeições que são característicos deste tipo de biomateriais, ela valoriza as imperfeições. Como? Fazendo com que as imperfeições possam dialogar com as imperfeições da pele de pessoas reais, as imperfeições da pele das mulheres. Então, vejam este top, que dialoga justamente com, não sei se dá para ver, sim, dá para ver, com as sardas, as pintas, até as cicatrizes de um corpo real, o corpo da mãe, se não lembro mal, da designer. E este trabalho, então, aponta para uma atitude que todos os designers de moda devem ter, que é o trabalho com a elaboração de novas estéticas. Por quê? Porque novas estéticas alternativas, poderão ser portadoras, antecipadoras, assim como a Paula falou anteriormente, de novas éticas, de novos comportamentos sociais, de novas instâncias culturais que nós esperamos, através desses trabalhos, sejam as instâncias da regeneração. E, por fim, concluo a minha apresentação trazendo um caso estudado por Lia Moreira, também aqui presente, e ela faz parte do time de coautores do livro que estamos lançando com um ensaio sobre moda lenta. Se trata do trabalho Biquíni PDF, de Dani Cavalier, a qual é uma designer de moda praia que, ao longo de muitos anos, elaborou toda uma série de coleções, até um certo ponto se questionar. Até porque se trata de uma indústria que é especialmente poluente porque o seu resíduo é plástico. Então, ela elabora uma maneira alternativa de interpretar esta situação problemática. Ao invés de propor mais uma nova coleção, ela elabora um PDF que recolhe as modelagens dos diversos biquínis que ela já idealizou ao longo do tempo e disponibiliza para que as mulheres possam imprimir, então, o PDF e, a partir desta, escolher a modelagem que mais é interessante para os próprios gostos, mas também para o próprio corpo, e construir um biquíni sob medida. Interessante, tudo isto é extremamente interessante, mas eu acho que é ainda mais interessante a maneira como ela veicula o seu trabalho, através de oficinas nas quais envolve toda uma série de parceiras, de co-designers. Assim, essas mulheres podem aprender os rudimentos do corte e costura, mas não apenas. Podem começar a conversar sobre a moda, a conversar sobre a relação da moda com o meio ambiente,
logo, relações ecossistêmicas, podem conversar sobre o corpo das mulheres, como ele é mercificado pelo mercado nas dinâmicas culturais. Então, podem reconhecer seus próprios corpos. E todo este trabalho aponta para, pelo menos, 3 maneiras de trabalhar com a regeneração. Regeneração das nossas relações ecossistêmicas. Regeneração das nossas relações sociais, comunitárias. E, por fim, o processo de autorregeneração. Porque nós precisamos, de alguma forma, renovar a nossa consciência, renovar as nossas práticas para podermos agir de forma mais efetiva, inclusive nas outras regenerações que eu apresentei anteriormente. Muito obrigado. E esse ponto eu vou pôr a pergunta para a Vitória. Eu, antes, vou até fazer uma costura que me veio aqui da fala de vocês. A gente tem uma sinergia muito boa, porque a gente conversa muito, mas não ensaiamos, né? Obviamente, a apresentação. Mas foi interessante, assim, ouvir a Paula trazer essa visão de futuro, né? Quando ela traz essa proposta de estratégias e ferramentas para isso. E aí o Carlo traz um pouco dessa visão da regeneração que não coloca nos passados, né? Tipo, a gente está resgatando fazeres e saberes da nossa vida, né? Quando você falou o exemplo do biquíni PDF, me lembrou a Manequim, revista Manequim, né? Então, assim, existe esse olhar para trás. E eu vou falar de tecnologia. E tecnologia sempre foi o lugar da inovação. E talvez a tecnologia que hoje seja o presente nessa fala, né? Muito longe de ser, talvez, o futuro, né? E seja hoje o presente. Então, eu vou falar um pouco sobre essa questão de como a moda, né, e como é que a gente vem utilizando das tecnologias, principalmente digitais, para transformar essa indústria, né, que, por um lado, apoia aí um processo de mudanças, né, realmente significativas, ao mesmo tempo que traz impacto, né? E por isso que eu acho que, nesse lugar, a tecnologia ela acaba ficando no presente, né? Não é o high-tech, como sempre foi. Talvez até a mudança tão rápida das tecnologias, a dificuldade que a gente tem para acompanhar essas mudanças, coloque hoje a tecnologia nesse lugar de presente, né? A gente está o tempo todo, no momento atual, aprendendo coisas novas, e talvez a inteligência artificial seja super responsável por isso também. E aí eu vou pedir emprestado aqui, muito obrigada, trazer alguns exemplos de como esse mecanismo da moda se transforma a partir das tecnologias digitais, de fato, né? Esses exemplos não são novos, no sentido de que são exemplos de 2019, são marcas, na verdade, né, que surgiram ali em 2019, 2020, e, obviamente, que muito impulsionadas pela pandemia. Então, a pandemia, para o lugar da moda digital, ela jogou todo o que era projeto, o que era intenção para frente, né? Quando a gente começou a usar realmente o digital como um meio de fazer essas interações e construir as relações. Então, a partir daí, começam a surgir as marcas que são as nativas digitais. Então, aqui são 3 marcas que são bem relevantes no mercado e são atuantes ainda. Então, a DrexX, que ela surge exclusivamente para fazer roupas virtuais para imagens. Então, na época que ela surgiu, a proposta era que você encaminhasse a sua foto, eles lhe vestem com a roupa digital e lhe devolve a foto com essa roupa digital. Obviamente que isso já mudou completamente, né, nesse cenário, inclusive o modelo de negócio da DrexX também é diferente. E ela olha também para esse segmento, que é um segmento que é exponencial, que é o de games e avatares e pessoas virtuais, né? Até a gente teve uma outra conversa ontem e a gente até refletir sobre essa questão da gente existir no presencial e a gente existir no digital, né? A gente tem 2 personas aí convivendo no mundo, né, que somos nós aqui, somos nós no Instagram, ou somos nós no game, ou nesse mundo virtual. E aí essas marcas elas não têm nenhum propósito de existir no mundo físico, e elas só existem, de fato, para o universo virtual. E a imagem da The Fabricant que eu trouxe aqui é nessa perspectiva dessa época, que foi o primeiro NFT de moda vendido, que foi tipo um leilão e custou $9.000, tipo essa imagem, né? Na época
Na época é 2020, tá? Não faz muito tempo, não. Mas já é uma perspectiva diferente, assim, do que a gente traz. E a Ouroboros também é uma marca digital, e o que eu acho bacana da Ouroboros é que a proposta deles é não replicar o que existe no mundo físico, no mundo real, e sim criar roupas que não são possíveis. Então, roupas de água, roupas de fogo, roupa com características que não precisem respeitar as leis naturais do planeta, né, as leis da física, enfim, que é justamente trazer essa disrupção com a realidade, que eu acho que é aí onde a tecnologia ela é interessante, né, porque às vezes a gente traz soluções de tecnologia para resolver problemas que a indústria resolve com muito mais rápido, com muito mais eficiência, e a gente vai lá na impressora 3D tentar fazer um copo, fazer um brinde, né? Tipo, não, vamos usar isso para fazer coisas que a indústria não vai fazer por causa justamente da complexidade e das possibilidades que essas tecnologias te trazem de propostas. Um outro ponto interessante, assim, que essa tecnologia, e aí, de fato, já um passo um pouco mais à frente, é a gente olhar para o Phygital e para a inteligência artificial, né? Então, o Phygital é justamente quando existe essa mescla entre o que é o mundo real, não vou nem falar mundo real, porque o virtual ele também é real, né? Também somos ali vivendo, convivendo, criando relações. Mas o mundo físico, de fato, né? E o mundo digital. Então, a gente tem uma série de exemplos que aí se usam, obviamente, de tecnologias como realidade aumentada, realidade virtual, para montar essas propostas de moda. E, na verdade, eu até trago esses exemplos até como uma provocação de que isso é também um segmento da moda, né? Então, essa materialização a partir do digital também é um segmento que a moda está aí. A Thaís depois vai falar um pouco mais sobre isso, que é a área que ela atua, de que a indústria está olhando para isso, né? Então, aqui são alguns exemplos. Então, quem viu, não muito recente, e aí eu quero, deve ser coisa de um mês atrás, eu acho, que teve todo sei lá, lá no Nordeste fala buruçu, né? Sei lá, coisa assim, sobre o provador virtual da Zara no site com inteligência artificial, que você coloca a sua foto, né? Ele cria seu avatar virtual ali e você consegue provar as roupas como ficariam de fato no seu corpo e fazer as combinações. Então, óbvio que isso já existiam projetos semelhantes, mas a inteligência artificial ela possibilitou que isso acontecesse de maneira mais rápida e cada vez mais próximo de uma realidade, né? de uma imagem mais semelhante ao que é o mundo físico, né? E, enfim, a inteligência artificial caminhando por tudo isso, né? A gente tem ali um vídeo, inclusive eu sou do C-Ticket, né? A gente fez um curso de estamparia para moda e os alunos tiveram que desenvolver estampas, mockups e editoriais de moda, e é o resultado que são essas imagens. Então, aqui ninguém é especialista em IA, e as pessoas com um pouco de orientação sobre prompt conseguiram desenvolver essas imagens. Assim. Então, foi muito bacana viver essa experiência assim, e os alunos verem aquilo ali, tipo uma imagem que você precisaria confeccionar essa peça, ir para o estúdio, né, bater uma foto e você ter ali alguma coisa que te materializa a tua ideia, né, te coloca ali no lugar de conseguir enxergar aquilo que você quer tirar de dentro da cabeça, né, que isso também é uma questão. E o outro exemplo é da Artifact e a Nike, que foi uma parceria, essa parceria ela não existe mais, mas é uma empresa de 3D, que faz essas intervenções voltadas para NFT. Então, para fazer os produtos da Nike, existia o produto físico e existia o NFT, que era o tênis, né, virtual, que a pessoa adquiria junto com o físico ou não. Né? Então, inclusive, como um ativo econômico, o digital. Né? E o outro paradigma assim, que a tecnologia rompe, que eu acho que talvez seja um dos mais importantes e talvez que colabore com um pouco de tudo isso que a gente vem falando quando a gente olha para pensar em futuros, é realmente como a gente começa a olhar para a tecnologia e a usar a tecnologia, de fato, para mudar processos. Né? E aí vai, desde o processo criativo, o processo de produção, o processo de comercialização. Né? Então, a tecnologia, hoje, ela consegue assistir a gente em várias etapas desse processo de produção. Né? Então, aqui são 2 exemplos, que é o Clo 3D, que é um dos softwares mesmo, tá, gente? Assim, ele esteve... porque é isso, a tecnologia é o presente, o presente foi ontem ele era tipo um mais, e já surgiram outros softwares que já fazem coisas mais, e assim vão essa briga aí da tecnologia eterna.
Mas o Clo é um dos softwares mais utilizados, né? Ele tem um resultado visual muito bom. E até uma coisa interessante, que foi uma conversa até com uma pessoa que vende software, que me fez compreender também um pouco do propósito de cada software, né? Porque o software ele vai ser bom para você, depende da finalidade que você quer. Então, por exemplo, o Clo 3D ele é um software que surgiu a partir do Marvelous, que era um software para games. Então, ele tem uma resolução visual, um aspecto visual para o digital excelente, talvez seja o melhor, mas talvez não seja o melhor software de fato, ou sozinho, para a produção. Né? Então, talvez para a produção, se você quer fazer uma modelagem, imprimir a modelagem, cortar ou comunicar com a máquina, enfim, talvez não seja o software ideal. Né? Tem um outro software que não tem um resultado para o digital tão bom, mas que te resolve na produção. Então, a tecnologia ela tem dessas questões. E o outro exemplo que é da The Fabricant também, que é uma marca holandesa, na verdade. Inclusive, uma das fundadoras é brasileira, e eu acho massa falar isso, porque a gente está muito aí no mundo das coisas, né? A gente traz os exemplos de fora, mas estão ali os brasileiros fazendo parte disso. Então, a The Fabricant surgiu como iniciativa de uma casa de moda digital de alta costura, que é daquela lá do NFT que eu falei do exemplo, e eles começaram a ver, na verdade, a oportunidade de trazer isso para o físico. Então, eles estão fazendo um processo meio inverso, que eles lançaram recentemente, isso é bem recente mesmo, que é uma inteligência artificial que ela vai conseguir, eles estão prometendo que ela vai conseguir você de criar lá o prompt, ter a peça, e você, de fato, conseguir imprimir uma modelagem, cortar e confeccionar, que isso é o que as inteligências ainda não fazem, essa comunicação toda. Então, você consegue gerar uma imagem, né? Consegue, às vezes, até gerar uma modelagem, mas na hora de imprimir não vai bater, enfim. E a The Fabricant está inclinada a trazer isso como solução para você fazer desde o processo criativo lá da peça até realmente a produção de uma peça industrial ou não, né? Então, eu acho que os exemplos que eu trouxe, na verdade, são esses, assim, olhando para a tecnologia. A tecnologia, de fato, é meu lugar de conforto, que eu gosto de falar, sou entusiasta da tecnologia, e acredito que cheguei a essa conclusão, que, na verdade, eu não falo muito de futuro. Olha aí quem chegou. Estou falando da The Fabricant aqui, querida. A Mônica aí é a representante da The Fabricant aqui no Brasil. É uma amiga e parceira. Enfim, então eu acho que é isso. Eu falo de presente mesmo, e acho que a tecnologia ela está nesse lugar aí da gente tentar solucionar, inclusive, as questões do presente. E aí eu acho que é o nosso momento, que é realmente ouvir as nossas convidadas, a Thaís Costa e a Lilian Berlin, que vão falar um pouco da perspectiva delas, assim, de um pouco de tudo isso que a gente conversou aqui. E eu acho que é deixar vocês conversarem, a gente quer ouvir vocês, porque vocês estão na ponta realmente do mercado, do que está acontecendo hoje, como é que a indústria, né, como é que o mercado tem olhado para essas questões. Thais trouxe exemplos também, que eu acho que é bacana, fica à vontade. E depois que elas falarem, a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, por favor, não tenham timidez, a gente está aqui para trocar mesmo. Obrigada. Então, de novo, boa noite. Né? Eu acho que no início eu não agradeci aqui o convite, mas eu queria, né, aqui na frente de todo mundo, agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho sobre o 3D, falar um pouquinho do que está acontecendo no mercado. Estou com o meu time das minhas 3Dzinhas todas ali, minhas flores. Todo mundo? Elas têm um... C-Ticket, levanta a mão, por favor. Então, vamos lá. Eu trouxe um pouquinho, né, do que a gente faz hoje. Será que eu passei errado? Não, pode passar, era uma pergunta que a gente tinha trazido de maneira geral. Tá. E aí, a pergunta que a Vicky, o Carlos e a Paula selecionaram para mim é como tecnologias como a modelagem 3D podem contribuir para reduzir impactos ambientais sem reproduzir novas formas de exploração de recursos, né? Eu acho que a palavra-chave é estratégia, tá? Acho que hoje, no mercado de moda digital, a gente tem empresas e empresas, e cada uma tem uma estratégia.
Hoje, dentro do Soma, a gente não chama mais Soma Labs, né? Dentro do Asas Labs, Labs Asas, alguma coisa assim, né? Que a gente está entendendo, está se adaptando. A gente tem o uso da tecnologia 3D muito como uma estratégia de redução de recursos e de aprovação de visual. Aí eu trouxe aqui uns dados assim do último ano, né? Em 2025, então, a gente fez mais de 1.000 produtos do 3D. Isso a gente está falando de uma versão, tá? Então, mais de 1.000 produtos. A gente faz aproximadamente 30% da coleção de Farm Brasil. Então, eles não vivem mais sem 3D. Muitos que estão usando Farm aí, foi a gente que botou a mão ali, ajudou a encaixar aquela estampa. E a média de consumo de tecido de cada produto desses é em torno de 3 metros, tá? Então, tem produtos que têm 4,5, tem produtos que têm 2,5 e assim vai. E aí, a gente tem uma média aí. Sendo que, se a gente fosse calcular, a gente tem aí em torno de 3.000 metros de redução de tecido. Se a gente fosse pensar isso em quilômetros, são 3 quilômetros de tecido que a gente economizou, olha só. Sendo que a gente está falando isso de uma amostra, tá? Geralmente, quando a gente faz alguns testes no 3D, a gente acaba fazendo 2, 3, 4, 5, 15, 17 versões de aplicações de arte, até que se entenda que a localização da arte ela está de acordo com o imaginado, né, pelo designer e tudo mais. E aí, eu trago aqui a nossa estratégia, que é uma estratégia de biblioteca. A cada coleção, os estilistas e os coordenadores, eles são induzidos, talvez, a olhar para a nossa biblioteca, e aqui eu trouxe ela como só uma imagem. A gente tem mais de 1.350 produtos digitalizados, né? Alguns se repetem, porque a gente chama lá de tal qual, quando é um repeat, né? Mas são produtos que são base de pirâmide, produtos que são perenes e que eles se repetem e que, às vezes, na mesma coleção, na mesma linha, vai aparecer 2, 3 vezes. Então, aquilo, quando vocês vão na loja e olham um produto da Farm, assim, mas eu conheço esse vestido? Sim, vocês conhecem esse vestido. Ele vai aparecer 2, 3, e tem coleções que ele sempre vai estar lá. Só que ele vai trazer uma cara diferente com o recurso gráfico, né? Então, nessa estratégia de biblioteca, todos os produtos que a gente monta, a gente coloca nessa biblioteca, e são produtos que a gente busca o lacre de produção. Então, produtos que são costurados, provados, lacrados, produzidos, e a gente digitaliza isso e leva para esse grande banco, né, no qual eles são a base de assertividade para projetos futuros. Um exemplo disso, olha só. Eu vou levantar aqui, porque foi uma coincidência, olha só, né? Não sei, uma coisa só, Deus me iluminou hoje, pensei, vou botar essa blusinha. Não, tô brincando. Uma ideia, um exemplo disso foi, por exemplo, esse produto que eu estou usando, que é uma túnica. Então, a gente tem bem na ponta o estímulo gráfico, que eles chamam. Então, foi feito com IA. Hoje, a gente tem IA para nos apoiar, né? Eles escolhem uma modelagem que eles entendem que vai ser interessante, que é parecido com o que já se tem, e eles fazem a aplicação de arte no Photoshop, e eles escolhem na nossa biblioteca tal qual, né, que a gente chama ali, qual é a base perene para que seja repetida. Eles escolheram o modelo. Eu não consegui colar aqui, mas eu tenho a foto do feedback da estilista dizendo para uma das nossas meninas, dizendo assim, eu acho que a gente precisa aumentar o comprimento dessa peça em 10 centímetros. Então, era um produto que já teve uma aprovação de modelagem e que a gente sabe que, se a gente alterar a modelagem, a gente não vai ter nenhum problema de vestibilidade. A gente aumentou 10 centímetros, liberou essa modelagem, e aí, muito indo de encontro com o que a Vicky falou, tem alguns softwares, né? O Clo, ele nos ajuda em muitas coisas, mas ele não trabalha sozinho, né? A gente usa muito em conjunto com o sistema do Audaces Moldes e Audaces Encaixe, porque o nosso ateliê trabalha com esses softwares, então a gente exporta DXF, toda aquela função. Mas essa modelagem ela chega na mão do ateliê ou chega na mão do fornecedor para que seja cortado. E aí a gente começa todos uns testes de aplicação de arte. Muitas vezes são testes presenciais, onde as meninas estão presencial na Farm, junto com a estilista ou com a designer ao lado, ou muitas vezes remoto também, que eu acho que é um ponto importante da gente comentar,
que o nosso trabalho 90% é remoto e isso também ajuda na agilidade, na concentração, e eu sou defensora do remoto, gente. E aí a gente tem ali, então, como ficaria o produto, e depois a gente tem o produto, né, no site, no catálogo, e depois a gente está usando aqui o produto físico. Então, esse do projeto ao real, ele mais ou menos resume como é o nosso processo, e mesmo que a gente tenha que desenvolver alguma modelagem nova, a gente olha para aquela nossa biblioteca de 1.350 produtos e alguma coisa ali vai ser parecido com o que a gente precisa criar. Isso nos traz mais certeza, nos traz mais confiança para criar um produto novo dentro do 3D. E aí, então, a partir daí, a gente começa a, né, junto com os designers e tudo mais, entender que esse um produto ele tem diversas possibilidades. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um vestido t-shirt, de uma manga big, eu acho que é o nome, que é a mesma modelagem, com 3 estampas diferentes, que trazem 3 visuais totalmente diferentes. Eles estão em todas as coleções, inverno, verão, é sempre o mesmo vestido. Só que o recurso gráfico ele traz para a gente um cheiro de novidade, né? Então, eu acredito assim que o 3D ele não elimina processos, tá? Diferente do que algumas pessoas falam, agora eu não preciso mais prototipar. Não, o 3D ele otimiza os processos. Ele talvez seja uma etapa a mais, porém, ele também diminui a quantidade de pilotos. Hoje, quando a gente aprova um produto desses no digital, a gente deixa de produzir 2, 3 ou 4 pilotos com assertividade de arte, e aí a gente recebe, assim, para aprovação de visual. Dentro de Farm, a gente já tem um movimento que eles chamam de aprovação de visual digital, onde a gente, em grandes lojas, por exemplo, lojas Renner, Riachuelo, ou outras marcas, chamam de line, onde eles fecham a sala inteira e montam araras e tudo mais. Isso acontece dentro de um grande miro, que eles separam por estampas, e aí ali se tem a aprovação de visual. Então, os produtos, eles caem ou eles morrem, como vocês gostariam de falar, não sei, eles já morrem no digital antes de serem pilotados. E aí é muito interessante, porque a gente tem ali uma gordura de 20% a 30% de produtos, né, que a gente produz no 3D e que eles já nascem e eles já morrem e a gente fica feliz. Ai, que bom que morreu no digital e foi menos uma peça que se precisou cortar e costurar e virar resíduo depois. Então, é isso, assim, entendo que o 3D, então, é mais uma etapa que otimiza processos. A gente vem trabalhando forte com algumas outras marcas do grupo, né, com iniciativas, sempre entendendo a dor, né, de cada marca. A Farm é muito com relação a encaixe de estampa, a Maria Filó tem também as suas particularidades, às vezes é com relação ao produto importado, e eu acho que é importante falar que, fazendo uma relação com o que o pessoal comentou antes sobre a pandemia, sim, eu acho que a pandemia impulsionou muito porque a gente não recebia as pilotos físicas por causa, né, do Covid, por causa do, né, transporte e tudo mais. E eu acho que foi esse gatilho que fez com que o 3D bombasse assim no Brasil, né? Que acho que a gente já estava muito mais forte lá fora, né? Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que tenham gostado de a gente, né, mostrar um pouquinho do nosso trabalho. É muito trabalho, a gente faz bastante coisa, mas a gente fica muito feliz quando a gente vê uma pessoa na rua usando a roupinha que a gente fez, assim, eu estava ali naquele processo ali. Obrigada. Pode passar. Missão impossível, né? A Falar sua? depois de vocês. De jeito nenhum. Você vai falar aqui de um assunto muito importante. Bem impossível. Até porque a pergunta que está ali, né, fala posicionamento mais significativo e alinhado a valores reais. E eu fiquei aqui o tempo todo pensando em valores reais. E eu acho que moda é uma coisa centrada no ser humano. E se é algo que a gente precisa regenerar, é o ser humano.
são os sistemas. E eu estou olhando para uma menininha ali, ela está brincando com a pulseirinha, e eu reparei muitas pessoas aqui, enquanto vocês falavam também, tirando foto e olhando no celular. Eu gostaria muito que a gente continuasse brincando com a mão, fazendo coisas. E eu sou de um coletivo que é de IA, que é inteligência ancestral. Porque a gente está esquecendo, né, que estampa pode ser pintada, que bordados são feitos à mão. E que, se, por um lado, né, a gente tem um problema real, que não tem a ver com sustentabilidade, muito menos com ESG, que eu acho que é uma coisa que é totalmente diferente de sustentabilidade, tem outra função no mundo, a ESG. Se a gente está comendo recurso aqui para fazer roupa, óculos, celular, sapato, bolsa, por um outro lado, a gente está enchendo a terra de lixo. E romper com essa estrutura, com essa lógica, é uma missão de todos nós. E moda está centrado no humano. Então, eu não vejo muito sentido a gente esquecer que talvez a maior tecnologia que existe agora, sabe aquela história assim, arada da tecnologia, seja uma tecnologia muito antiga de vamos se reconectar? Vamos voltar a bordar? Vamos voltar a fazer roupa com a mão? Porque, cara, a estrutura é vamos colocar mais plástico no mundo. Vamos vender mais roupas. Então, assim, uma miríade de coisas são desenvolvidas maravilhosamente bem por profissionais extremamente competentes para maximizar lucro. E ponto. E vocês gostam de moda. E moda não é isso. Isso é roupa. Isso é lucro. Isso é corporação querendo ganhar dinheiro. Moda tem a ver com estilo. Estilo não tem a ver com roupa. Estilo tem a ver com elegância. Estilo tem a ver com jeito de falar. Estilo tem a ver com conhecimento. E o que está se propagando é cultura de compra. Então, é muito interessante, eu vi a sua fala, assim, interessantíssima, dos biomateriais. Acho que essa é uma pesquisa de ponta. E eu acho que nós também temos os nossos biopoderes, né? E precisamos desenvolver nossos biopoderes enquanto seres humanos, para romper com essa lógica, que é uma lógica, que tem uma estrutura, que tem uma série de pactos silenciosos. E esses pactos silenciosos estão ali naquelas empresas que a gente ama, que têm projetos de sustentabilidade lindos, que têm equipes de sustentabilidade, que eu conheço um monte de gente, que ficam correndo atrás de KPIs, de um monte de coisa, mas que, na prática, estão muito mais afim de resultados e estão continuando a colocar mais roupa no mundo para ser vendido mais rápido, para gerar mais lixo. Falar sobre futuros possíveis para a moda é falar sobre o rompimento com essa estrutura. E quando eu vejo uma Lia aqui falando da moda lenta, o João falando disso, e dos laboratórios que a gente cria, dos coletivos que a gente inventa, para falar com as pessoas assim, gente, menos. Moda não é compra. Moda não é trend. Trend é um nominho novo para um negócio velho que a gente conhece, que é tendência. Tendências são de fundo. E a grande tendência é esse reolhar e se regenerar, porque a gente está intoxicado. Se vocês estão aqui, todo mundo hoje é vitorioso, porque vocês não estão no TikTok comprando coisa. Olha que maravilha, estão numa palestra. Nossa, isso é o máximo. Parabéns para vocês, por vocês estarem aqui. E eu fico bem assim, o que eu vou falar? Porque assim, a minha visão eu sou uma pessoa extremamente otimista, né? E quer dizer, eu sou otimista porque eu tenho um coração otimista. Eu escuto muito meu coração, porque se eu pensar na minha cabeça, eu não tenho otimismo nenhum. Mas dentro de mim eu falo assim, cara, o capitalismo pode estar passando por uma ruptura, de alguma forma. E quando eu falo ruptura, assim, ela é tão profunda e tão extensa que a gente vai entender isso como uma transição, porque a gente não vive muito tempo. As nossas roupas vivem mais que a gente.
Tem, inclusive, umas roupas da gente que vão viver mais que os nossos netos, filhos, né? A maioria das roupas que a gente está vestindo aqui é tudo plástico. Então, essa ruptura não é uma transição, uma ruptura. E o que a gente tem que entender são todos esses pactos silenciosos que a gente está compactuando. Cara, eu fiz uma pesquisa no final de 2022 para marcas bem conhecidas de todos nós aqui, e eu pesquisei poucas fábricas, foram 30 e poucas fábricas, todas certificadas, fábricas super legais do Rio de Janeiro, que faziam produções para grandes marcas do Rio, que todos nós amamos. Vocês sabem qual é a média de lixo que elas têm por mês? 1,5 toneladas. Lixo de fábrica, que é queimado, ou que vai para aterro sanitário. Qual é a lógica? Né? E toda essa miríade também de tecnologias que a gente tem visto surgir está lá na Shein, cara. Estão em todos esses grandes atacadistas chineses. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a lógica produtiva ela nos induz a acreditar que tudo isso é muito legal, mas legal mesmo é olhar para essa menininha e falar assim, cara, quem sabe um dia ela vai conseguir pregar botão, fazer um bordado. Quem sabe um dia a gente vai começar a entender que a gente não precisa comprar mais roupa nenhuma, que a gente tem roupa até morrer. Que estilo não tem nada a ver com ter mais roupa. E que marcas, eu acho que minha fala aqui é centrada no humano, porque é possível que a gente tenha empresários aqui, e marcas não precisam crescer para sempre, elas podem se desenvolver. Eu não sou contra o consumo, mas consumo é uma coisa assim, relacional belíssima. E eu acho que os empresários têm que ter marcas com posicionamento centrados em valores. E os valores são esses, são humanos, são de vida, são de elegância, são de moda de verdade, não de roupa. Chega de roupa, vamos falar de moda de verdade. Acho que eu tinha isso para falar, porque senão eu vou falar até parar, não paro mais.